Abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler os 15 primeiros versos. João, capítulo 13, dos versos 1 ao 15. Nós estamos falando sobre liderança há exatos 100 dias. Desde o dia 9 de julho eu estou pregando todos os domingos sobre liderança. E eu quero aqui dar a vocês, eu estou quase encerrando essa fase de falar sobre esse tema todos os domingos. Vamos pegar outras temáticas ainda que nós vamos enfatizar na liderança durante o restante dos anos da nossa vida. É um tema muito profundo e nós falamos sobre liderança 360 graus, a 21 irrefutáveis leis, a lei da montanha, trabalho em equipe, enfim. E hoje eu quero falar sobre 3 lições de liderança. Isso é quase uma graduação que você está recebendo esses dias. E se você aprender essas 3 lições, quem sabe você vai receber uma patente nova no mundo espiritual para liderar com maior eficiência. Quantos estão comigo aqui hoje? Diz assim a Escritura Sagrada: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quantos estão com o coração aberto para receber a mensagem hoje? Então, como eu disse, eu estou falando sobre liderança há 100 dias, todos os domingos, e eu quero passar a você 3 lições importantíssimas sobre como ser um líder de verdade. As 3 lições da liderança. E a primeira delas é sobre aprender a lidar com pessoas difíceis. E eu tenho dito que é muito difícil você lidar com pessoas difíceis quando você é a pessoa difícil. Especialmente quando você é a pessoa difícil. Líderes são formados na pressão, são forjados, feitos, e a qualidade de uma liderança é testada nas decisões difíceis que ele tem que tomar. Muitos reprovam na sua chamada, porque em momentos de pressão derretem, como Saul. Em momentos de pressão mudam o DNA, como Judas. E você experimentará alguma dificuldade na sua jornada de liderança, momentos de frustração ao tentar liderar. A liderança pode ser uma tarefa ingrata, por vezes solitária,
e até desencorajadoras, simplesmente porque você será alvo de críticas. Será alvo de críticas. Muito provavelmente você será atacado enquanto lidera. Você deve lembrar-se de que tanto você quanto o seu povo permanecem humanos, mesmo sendo cristãos, falhos, imperfeitos. Apesar que tem gente que se desengentizou, desumanizou, virou pedra, monstrificou. Tem gente se perdendo nos abismos da alma, levou uma queda e esse buraco não tem fundo dentro dele mesmo. Tem gente que se perdeu dentro de si. Isso significa que você vai enfrentar conflitos antes que a jornada termine. Veja a vida de Paulo, lembre da vida de Abraão. As pessoas às vezes vêm com histórias tristes pensando que elas são vítimas. Entra na fila, todos nós temos histórias ruins para contar. Cada um de nós pode falar de coisas muito ruins que nos aconteceram. Pensa em José, pensa em Moisés, pensa em todos os personagens bíblicos, Davi, pense em Jesus. As pessoas possuem perspectivas, personalidades e lutas diversas que fazem com que reajam de uma forma diferente daquela que nós esperamos. Graças a Deus pela sua graça. Alguém disse que a igreja se parece muito com a Arca de Noé. O mau cheiro de dentro seria insuportável se não houvesse uma tempestade lá fora. Como tratar então pessoas difíceis de forma eficaz? As fontes mais comuns de conflito e dificuldade com as pessoas são as seguintes: confrontos de personalidade, confrontos de relacionamento, expectativas não verbalizadas e não alcançadas, que gerou frustrações, problemas de insegurança pessoal, de identidade, conflitos não resolvidos de feridas passadas, atitudes independentes e perspectivas inflexíveis, gente que ficou pedrada e se tornou implacável. Princípios fundamentais, então, que os líderes precisam compreender. Primeiro, em relacionamentos é melhor construir uma cerca no topo de uma montanha, de um penhasco, do que um hospital no pé da montanha. Ou seja, tome medidas para prevenir problemas potenciais. É isso que um líder faz. Ele se adianta e vê o que pode acontecer e toma as medidas para que aquilo possa ser sanado. Lideranças sempre estão à frente, um passo à frente das pessoas. É por isso que eles são líderes, um passo atrás de Deus. Segundo, quando a emoção expressada vai muito além do que o problema de fato, há um problema escondido a ser confrontado. Às vezes você vê sentimentos que não estão dentro da conta, da lógica. Então você percebe que existe algo que nós precisamos resolver. Terceiro, quando as necessidades emocionais de uma pessoa vão muito além do que a sua própria inteligência, essas necessidades não têm lógica. Não está dentro de uma matemática exata. Você não consegue compreender o que está acontecendo. As pessoas, por vezes, estão confusas. Quarto, pessoas feridas naturalmente ferem outras pessoas. Quinto, não devemos nunca colocar nossa saúde emocional na mão de outras pessoas. Porque confiar em algumas pessoas, por vezes, se torna uma experiência bipolar. Um dia eles te amam, outro eles te odeiam. Um dia eles falam, bem-vindo o que vem em nome do Senhor, e no outro dia dizem, crucifique-o e solte Barrabás. Sexto, é possível que um líder possa sabotar a si mesmo, porque ele pode vencer no argumento, mas no fim, ele sempre perde mais do que ganha. Perder mais do que ganha. E eu vou explicar isso mais à frente. E sétimo, nós temos a lei da conexão. Um líder, antes de pedir uma mão, ele toca o coração das pessoas. Quantos estão comigo até aqui? Então vamos lá. Lembre-se, conflito é normal. O único lugar sem conflito no mundo é o campo da esperança aqui, onde todos estão mortos. Ninguém briga lá. Se você está atrás de um lugar sem conflito, uma igreja sem problemas, não vou te fazer essa sugestão. O conflito vai acontecer porque nós somos diferentes.
Conflito é neutro. Ele não é nem destrutivo, nem construtivo em si mesmo. Conflito é natural, ele é universal. Você não está sozinho na sua luta. Pedro fala que as batalhas que você está enfrentando são as mesmas batalhas que os irmãos do mundo inteiro estão lutando. Então não se acha um Elias dentro da caverna, só sobrei eu. Deus fala, tem mais 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Então, como tratar a crítica de forma saudável? Primeiro, leve Deus a sério, mas não se leve a sério demais. Ria de si mesmo. Algumas das pessoas mais saudáveis que eu conheço conseguem rir de si. As pessoas perfeccionistas, elas machucam bastante os outros. Segundo, olhe além da crítica, veja o crítico. O que está por detrás da sua crítica? Terceiro, reconheça que as pessoas que estão fazendo algo serão sempre criticadas. Até Jesus foi. Então, quando você for criticado a próxima vez, escreva, até Jesus foi. Quarto, mantenha-se em forma tanto física quanto espiritualmente. Fique forte para enfrentar os ataques. Porque se você vai subir a montanha, se prepare para lutar. Se você vai avançar e vai crescer, se prepare para ser criticado. Se você quer prosperar, se prepare, porque isso não vai ficar barato. O inimigo não vai gostar. Quinto, não veja somente a crítica, veja a multidão. Não deixe que uma pessoa o deixe deprimido. Às vezes você recebe 100 elogios, uma crítica, e aquela crítica acaba com você. E você vai, por que Deus? Por que Deus? Porque Deus está equipando você para não viver da popularidade das pessoas, para não viver do elogio delas. Às vezes você é celebrado, outras vezes você é criticado, você não pode ganhar sempre. E se você não vive dos louvores das pessoas, não vai morrer por conta das suas críticas. Sétimo, espere a hora certa de mostrar o que é correto. Permita que Deus traga tudo à luz. Ei, nem sempre você precisa contar o seu lado da história. O tempo vai contar. Essa maneira nova de dizer, deixa o mundo dar uma volta. Oitavo, eu acho, concentre em sua missão, mude os seus erros, não a sua missão. Essa é a primeira lei da liderança, como lidar com críticas, como lidar com pessoas difíceis. É um estudo mais avançado que nós poderíamos aprofundar, mas não é o propósito. Se você aprender a lidar com isso, você vai ser aprovado para a graduação essa noite. Quantos estão comigo? Então você vai encontrar alguém difícil essa semana, você saiba o dever de casa que você tem que fazer. Não gostou da mensagem? A gente encontra toda semana alguém difícil, não estou falando nada novo para você. De novo, faz parte. Segunda lição da liderança. Aprender os 7 Cs do líder. Essas qualidades são características que precisam ser desenvolvidas. E não traços de personalidades que não podem ser adquiridos. As principais qualidades que líderes saudáveis, eficazes e duradouros possuem é uma lista eterna e universal e que mensura as suas qualidades, as qualidades da sua liderança. Então, o primeiro C é o C de caráter. Tudo é construído sobre o caráter. Sem o caráter, nada pode ser edificado. Um caráter forte capacita os líderes a possuir integridade, ganhar confiança, obter respeito, experimentar consistência e comunicar credibilidade. O caráter é o total da soma de 4 ingredientes na vida de um líder. Primeiro, transparência, clareza. Você não está na margem da sombra, da dúvida, da suspeita. Uma bússola de caráter moral só vem através de pessoas que não têm de provar ou esconder nada. Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. Será que nós podemos dizer isso? Ele não tem nada em mim.
E é isso que gera confiança nas pessoas. Segundo, constância. A estabilidade emocional é como a infraestrutura que mantém o líder firme durante uma crise. Ele sabe lidar com as questões em proporção. Saul exagerava no tamanho das coisas. Os fariseus coavam o mosquito e engoliam o camelo. Eles tinham uma medida desproporcional para lidar com os problemas. E liderança precisa de equilíbrio emocional. E na hora da pressão, a gente sabe do que as pessoas são feitas. Dê um sorriso para o seu irmão, fala, vai melhorar. Terceiro, valores. Nós somos pessoas centradas em princípios. É fácil você tomar uma decisão, porque a coisa certa a fazer é a coisa certa. Não tem outra opção. Eu não tenho que pensar para decidir. A coisa que eu tenho que fazer é baseada nos princípios que eu aprendi. Então as pessoas não se deixam levar pela cultura lá fora e nem mudam o alicerce sobre o qual estão firmados moralmente ou espiritualmente. O certo é o certo, o errado é o errado. E Isaías diz, ai dos que chamam o bem de mal e o mal de bem. Não tem como contemporizar. Aqui nós não somos politicamente corretos, nós somos biblicamente corretos. Quarto elemento do caráter, autoliderança. Eu tenho dito e repetido, não siga um líder que não se lidera. Nós lideramos bem nossas vidas antes de esperar que alguém nos siga, como Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 3, verso 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então reflita acerca do seu próprio caráter utilizando a seguinte classificação: eu assumo a responsabilidade por mim e pela minha equipe, pelo meu time, pela minha família. Eu estou seguro de minha identidade, da minha autoestima. Quando você não está seguro da sua identidade, da sua autoestima, você tenta provar seu valor todo o tempo. Provar que é importante, provar que é bonito, provar que é inteligente, provar que é forte. Todo o tempo vive fazendo propaganda de si mesmo, se autoelogiando, tentando chamar a atenção. A festa não é boa se eu não for o centro da festa. Eu faço o que deveria fazer, mesmo quando não estou com vontade. O caráter é o alicerce sobre o qual construímos nossa liderança. Depois que temos esse alicerce pronto, podemos avançar em direção à construção de outras qualidades necessárias. Segundo C, é a compaixão. Líderes se importam. Nós ficamos chateados quando alguma coisa dá errado. Nós sofremos, nós lamentamos até a morte das pessoas cruéis, malignas, porque elas poderiam ter uma oportunidade de ter feito uma curva. Diz a Bíblia que o homem violento viverá metade dos seus dias, está no Salmo 55. Nós não celebramos, porque Deus não tem prazer na morte do pecador, do ímpio. Deus conhece o inferno, Ele sabe o que é o inferno e não quer mandar ninguém para lá. É por isso que a paciência de Deus é sem limites. Porque se eu fosse Deus, compaixão é o caráter que um líder tem. Enquanto o caráter trata da percepção que o mundo tem de um líder, a compaixão trata da percepção que o líder tem das outras pessoas. A compaixão é uma virtude que considera seriamente a realidade das outras pessoas, suas vidas íntimas, suas emoções, bem como suas circunstâncias externas. Jesus disse, a Bíblia, em Mateus 9,36, viu as pessoas como ovelhas que não tinham pastor, que estavam perdidas, e teve compaixão delas. E a palavra compaixão é que ele teve dores de parto. Algo se mexeu dentro dele. Como você expressa a sua compaixão pelas pessoas? A compaixão o impele a atender às necessidades de outras pessoas e a ajudá-las a resolver os problemas. Pense nisso. Você ajuda os que estão em necessidade, mesmo quando isso lhe custa algo? Você é movido emocionalmente pelo seu amor pelas pessoas? Você fica satisfeito e se sente realizado quando serve e atende à necessidade dos outros? A felicidade mora nisso.
As pessoas mais felizes que eu conheço são as pessoas que servem outras pessoas. Perguntaram para uma freira que servia num leprosário, limpando a ferida daqueles homens e mulheres que sofriam: como você faz isso? O capitão disse para a freira: eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela disse: justamente, senhor, eu não faria por dinheiro nenhum. Tem gente que quando chega em casa entende, né? Terceiro C: caráter, compaixão, coragem. Coragem é a marca de um líder. Para ser líder tem que ter coragem. Uma vez que o caráter tenha sido desenvolvido para incluir a compaixão por outros, exige-se coragem para implementar a mudança. Ter coragem significa ficar firme diante do temor, ficar firme diante da intimidação. Significa agir com bravura quando o medo quer nos dominar. Eu escrevi lá no meu Instagram essa semana: coragem é ir mesmo com medo. Quarto, competência. Um líder de caráter deve ser capaz de convencer os seguidores de que é competente o bastante para executar o trabalho. Um líder tem que provar por meio de resultados a sua competência. A maior dificuldade de Davi não era matar Golias, ele sabia como fazê-lo. Ele era da artilharia, Golias da infantaria. Golias queria que Davi chegasse perto, e Davi estava mantendo a distância certa até encontrar o ponto onde ele sabia que ia atingir e não ia errar. Davi sabia atirar com a funda, de uma maneira precisa. Fotografias, vídeos mostram a história de pessoas que atingem objetos em movimento de até 100 metros de distância com uma funda, com uma precisão e com uma força em comum. Golias caiu com aquele tiro de Davi daquela funda, e Davi correu, pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça. Mas a questão não era se ele iria matar o gigante ou não, é se ele teria a oportunidade disso. Como é que Davi iria entrar no card principal do UFC? Ele disse: não, eu já matei o urso, eu já matei o leão. E ele ficou ali consolando Saul: não se preocupe, eu estou aqui. É muito ridículo aquele texto, porque Saul fala assim: mas quem você é? Ele diz: eu sou Davi, filho de Jessé, o belemita. E ele falava de um jeito que Saul falou assim: esse cara é importante, eu nunca conheci ele. Deixa eu ver o Instagram dele, não tinha 10 seguidores. Mas Davi falou com convencimento, com autoridade, com uma graça. E ele pôde mostrar que era competente na arte de matar gigantes. Ei, Deus está te dando essa semana as condições para perseguir seus inimigos e os alcançar, e só voltar depois de ter dado cabo deles. Deus está te dando a autoridade para caçar e matar seus gigantes. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Quinto C, convicção. Uma convicção é uma crença forte que governa suas decisões, pelas quais você está disposto a morrer. Isso é uma convicção. Convicções giram em torno dos valores que você possui. E os 3 itens seguintes o ajudarão a construir convicções fortes em sua vida. Primeiro, converse com pessoas que tenham raízes profundas. Eu tenho crise com gente sem raiz. Gente que não suporta uma pressão e já espirra. Gente que não consegue produzir fruto em um lugar. O primeiro problema, ele derrete. Segundo, aprenda os princípios por detrás das Escrituras. As Escrituras é o nosso referencial fixo de conteúdo axiológico, nosso referencial de valores, nossa regra de fé e de prática. E ela não precisa ser atualizada, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Terceiro, coloque-se sob alguém que o mantenha firme em suas convicções. Você precisa
de alguém para te dar feedback. E feedback é alguém que é um espelho do seu real estado. Você precisa de pessoas que falem na sua vida. Eu tenho medo de gente sozinha. Então, considere a força das suas convicções. Você sabe exatamente no que acredita? Você faz sacrifícios por causa das suas convicções? Sexto C, compromisso. A convicção anda junto com o compromisso. E o compromisso aparece quando você se depara com obstáculos e resistências no caminho. Ali o seu compromisso é testado, quando surgem os momentos que tentam impedir você de passar, de avançar. Então considere essas declarações sobre compromisso. Os obstáculos não lhe desencorajam, eles te desafiam. É assim? Você consegue manter o foco em um objetivo, mesmo quando há muitas distrações. E você termina o que você começa. Esse é você? Parabéns. Sétimo C, carisma. O carisma é a habilidade de atrair pessoas a si como um imã. As pessoas são atraídas a você não porque você é bonito, tenta parecer importante, inteligente, conta vantagem. É porque você é capaz de tirar os olhos de você e colocar os olhos nas pessoas. Isso chama a atenção delas. Você não fala de você, você fala delas. Então considere isso. As pessoas de quem você gosta de estar perto são celebradoras, não murmuradoras. Você espera o melhor dos outros, incentiva-os a alcançar seu potencial. As pessoas amam te encontrar porque você sempre está dizendo: avante, à frente, acima, você vai dar conta, você vai conseguir, você vai chegar lá, eu aposto em você, eu acredito em você. Isso é carisma. Você dá às pessoas esperança. Bill Johnson diz: quem dá mais esperança tem mais influência. As pessoas mais influentes são as que dão mais esperança. Então você compartilha de si mesmo. As pessoas amam líderes que são transparentes, que são verdadeiros, que não têm sombra. Os líderes que pensam nos outros antes de pensar em si mesmo demonstram carisma. Esta é a qualidade que vai atrair outros a você mais do que qualquer outra coisa. Pense sobre as suas respostas a essas declarações. Quando eu entro no aposento, penso nos outros e não em mim mesmo? Precisamos corrigir isso. Você está pensando em como vai aparecer. O John Maxwell disse uma coisa que eu prestei muita atenção. Eu entrei aqui pensando em como eu vou agregar valor a você. Eu entrei aqui pensando em você. Quantos estão comigo? Quantos estão aprendendo algo essa noite? Eu transmito confiança e encorajamento. Essas pessoas valem muito. Estou genuinamente interessado nas outras pessoas. Terceira lição da liderança. Chegou rápido. Este é o texto que eu li com vocês no início. A terceira lição é abraçar a arte da bacia e da toalha. Jesus ensinou aos seus discípulos que liderança significa servir. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O assunto servo-líder, líder-servo, é o maior contraste que existe, o maior conflito entre a liderança cristã e a liderança mundana. O servo sofredor de Isaías 53 foi o grande entrave para a conversão dos judeus, que esperavam um Messias vitorioso, um Messias poderoso, um general, um militar, estrategista, nacionalista, alguém que viria libertar Israel do cativeiro de Roma.
Então siga Jesus com o discurso de ama teu próximo. Amai-vos como eu vos amei. Faça ao teu próximo o que você gostaria que se fizesse com você. Sirva para ser grande. Líderes servos como Cristo, até hoje são um escândalo. Andar a segunda milha, a tradição era, a lei era, se um romano militar, um soldado, te exigir andar 1 milha com a bagagem dele, anda 2. Esse é o contexto. Fartar-se de afronta, dê a face ao que te fere, ser manso, humilde. E ser manso é aquele que controla, que tem o poder sob controle, que não mostra a sua força. Sofrer com dignidade, identificar-se com aquele que, embora rei, escolheu os cravos, perfurando suas mãos e pés, do que viver sem você e sem mim. Sim, Jesus lavou os pés dos discípulos. Que escândalo! Por quê? Qual a razão? Primeiro, tudo o que ele fez por amor. Sua grande ambição era motivada pelo seu amor. Diz o texto: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O amor de Jesus era possessivo. Ele disse: as minhas ovelhas eu as tenho na minha mão, quem as arrebatará de mim? Diz a Bíblia que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. O amor de Deus é contínuo, ele os amou até o fim, é incondicional. Pensa, ele estava lavando os pés de Judas. E era altruísta, não egoísta. Ele estava servindo mesmo na sua hora mais difícil. O Dr. Martin Luther King Jr. disse: todos podem ser grandes, porque qualquer um pode servir. Você não tem de ter um diploma universitário para servir. Você não tem de fazer o seu sujeito e predicado concordarem para servir. Você só precisa de um coração repleto de graça, uma alma gerada pelo amor. Pergunta: qual é a sua motivação primária para fazer o que você faz? Em segundo lugar, Jesus possuía autoconfiança. E é isso que permite um líder administrar aos outros nessa condição. Só alguém muito resolvido vai lavar os pés dos seus discípulos. Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus sabendo, veja o texto diz: Jesus sabia a sua posição e não iria abrir mão dela. Sabia sobre o seu chamado e seria fiel a ele até o fim. Sabia o seu futuro e se submeteu a ele. Jesus pôde servir a outros porque tinha segurança e confiança acerca de quem ele era, sem se importar com títulos, com posições. Ele tinha consciência em relação às pessoas. Ele estava lá para dar e não para ganhar. Ele sabia: eu vim aqui para te abençoar, eu vim aqui para agregar valor a você, eu vim aqui para dar a você, eu vim aqui para abençoar você. Eu tenho uma missão, e a minha missão é salvar a sua vida. Autoconfiança é o pré-requisito para grandes tarefas. E às vezes autoconfiança é confundido com arrogância. Alguém que sabe quem é, às vezes gera a suspeita de que é um sujeito orgulhoso, porque ele conhece. Imagina um leão ruge e fala: oh, desculpa aí, foi alto. O leão não tem que pedir desculpa porque é forte. Não peça desculpas porque Deus te fez de uma maneira poderosa, assombrosamente maravilhosa, entretecido como que nas profundezas da terra. Agora pense,
Servir começa com autoconfiança. Só uma pessoa muito resolvida é capaz de servir. Terceiro, Jesus inaugurou o ministério de serviço aos outros. Isso mudou a história da humanidade. Imagina, na verdade ninguém imaginou que um rei pudesse se ajoelhar para lavar os pés de seus súditos. Onde antes na história isso aconteceu? Isso era completamente ridículo. Um absurdo impensável. Alguém esqueceu a escala naquela noite e ninguém, além de Jesus, se ofereceu para a tarefa. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Imagina a cena. Pensa na fotografia. Depois deitou água na bacia e passou a lavar aos pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus iniciou a etapa da liderança servidora, do líder servo, porque ninguém mais era capaz de fazer. No dia seguinte, aparece outra bacia de água. Pôncio Pilatos pegaria uma outra bacia de água para fugir da responsabilidade que era sua. Lavou as mãos como um covarde. Um juiz que disse: ele é inocente, não vejo culpa nenhuma nele, ele é inocente, e depois de declarar 3 vezes que o réu era inocente, o mandou crucificar. O enviou para a cruz 3 vezes depois de dizer que ele era inocente. Depois lavou as mãos e disse: não tenho nada com isso. Na noite anterior, Jesus pegou a bacia de água e assumiu uma responsabilidade que não era sua. O rei que lidera pelo serviço, que por causa do que faz pelos outros, recebe autoridade ao fazê-lo. É o primeiro servo, o primeiro diácono, e a palavra diácono é ministro, então é o primeiro ministro. Aprenda de onde vem a expressão: o maior de todos é o servo de todos. Quantos estão comigo aqui? Agora entenda, ele não fez isso porque tinha algo a ganhar. Na verdade, ele aprendeu que tinha que perder primeiro para depois ganhar. Perder para ganhar. Isso não é para os fracos. Os fracos querem ganhar a discussão para sair assim poderosos. Eu aprendi a me fazer de bobo no meio de algumas discussões para não ter que discutir e sair de lado. Às vezes você ganha a discussão com a esposa e depois ela te dá um bilhete vermelho. Eu aprendi a perder o riso da piada que custa a dignidade das pessoas para não perder os amigos. Perder para ganhar é para os nobres, que sabe sacrificar algo que quer no momento para uma recompensa futura. Não discutir, não se defender, escolher suas batalhas. Na verdade, você vai vencer algumas guerras não entrando nelas. Então veja os paradoxos bíblicos. Se eu quiser salvar a minha vida, eu tenho que perder minha vida, disse Jesus em Lucas 9. Se eu quiser ser exaltado, eu tenho que me humilhar, disse Tiago no capítulo 4. Se eu quiser ser o maior, eu tenho que ser um servo. Se eu quiser ser o primeiro, eu tenho que ser o último. Se eu quiser mandar, eu tenho que servir. Se eu quiser viver, eu tenho que matar minha carne. Se eu quiser ser forte, eu tenho que ser fraco, porque na minha fraqueza ele aperfeiçoa o seu poder. Se eu quiser herdar o reino, eu tenho que ser pobre de espírito, ou seja, sem opções. Se eu quiser reproduzir, multiplicar, eu tenho que morrer, porque o grão de trigo, se não morrer, não pode produzir frutos. Há 7 caminhos para o poder. Primeiro, a força. As pessoas não têm escolha. Segundo, a intimidação. As pessoas são empurradas. Terceiro, a manipulação. As pessoas são coagidas. Quarto, a barganha. As pessoas se trocam por algo.
Quinto, a persuasão. As pessoas são convencidas. Sexto, a motivação. As pessoas têm vontade. Sétimo, a honra. As pessoas são honradas e reagem de acordo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele, pergunte para ele, qual a diferença entre o seu estilo de liderança e o estilo de liderança de Jesus? Dennis Silk disse algo incrível no seu livro A Cultura da Honra. O plano mestre da vida é fazer as pessoas se apaixonarem por você, dando a elas o melhor que você tem. Sabe, Paulo escreveu que nós não pregamos a nós mesmos, senão a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Um dia Jesus subiu a colina, um monte, e os discípulos foram com ele, e ele se sentou e ensinou aos seus companheiros algumas palavras que iriam mudar o mundo. Muita gente diz que se tirar a palha da psicologia, o que sobra são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha. E foi isso que ele disse. Abençoado ou feliz, bem-aventurado, é você quando está no fim, no seu limite. Com menos de você mesmo, há muito mais de Deus em você. Você é abençoado quando está contente com o que você é, nada mais, nada menos. Então você está feliz de ser dono do que não se pode comprar. Você é abençoado quando você desenvolve um bom apetite por Deus. Ele é a comida e a bebida na melhor refeição que você jamais fez. Você é abençoado quando se importa com os outros. Como disse, em terra de egos, quem se importa com os outros é rei. No momento em que você se importa, você se encontra bem cuidado. Você é abençoado quando coloca seu mundo interior, sua mente e seu coração em ordem. Então você pode ver Deus no mundo exterior. Você é abençoado quando pode mostrar às pessoas como cooperar em vez de competir. É aí que você descobre quem realmente é e o seu lugar na família de Deus. Você é abençoado quando o seu compromisso com Deus provoca perseguição. Quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês, exultai, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa. Porque assim fizeram antes com Isaías. Você entrou no time de Elias. Você faz parte do clube de Paulo, de Pedro e dos apóstolos. Você está num clube exclusivo daqueles que tiveram a honra e o privilégio de sofrer por conta da verdade. E as aplicações das bem-aventuranças são: admita a sua necessidade de Deus. Seja uma pessoa quebrantada, bem-aventurados os que choram. Abra mão da sua busca por direitos pessoais. Pratique e identifique-se com pessoas que você tem aquilo que consegue ajudá-las. Mantenha sua fome e sede de Deus. Mantenha um coração puro. Cultive a paz em todos os seus relacionamentos. Assuma uma visão positiva da crítica e da perseguição. Então, para terminar, observe a atitude de Jesus. Ele não tinha por que projetar seu valor, e não tinha nada a provar para ninguém. Jesus não tinha de resguardar sua reputação. Ele não tinha medo de perder a sua popularidade e não queria manter uma imagem. Pedro, no entanto, estava preocupado com a sua posição ainda. Ele não poderia aceitar aquilo e receber de Jesus seu lava-pés. Na cabeça dele, na cabeça de Pedro, tudo aquilo era um absurdo, era um pesadelo. Ele decidiu que não iria participar daquilo. Então aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu Jesus: o que eu faço você não sabe, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro:
tu nunca vai lavar os meus pés. Servos verdadeiros nunca interferem na doação da graça. Você pode tanto receber quanto dar, porque entende que a graça de Deus é livre para se manifestar onde Deus achar melhor. Alguns ficam escandalizados com a graça de Deus na vida do irmão. Deixa a graça fluir. Hoje é seu irmão, amanhã é você. Deus tem uma bênção especial para cada um dos seus filhos. Paulo se converte, o fariseu, doutor da lei, formado aos pés de Gamaliel, o principal professor, e ele leva aquele tombo, no caminho de Damasco, e Deus envia um leigo chamado Ananias, que nunca estudou na faculdade que Paulo tinha estudado, para colocar as mãos na cabeça dele e libertá-lo da sua cegueira. Era o começo da morte do velho fariseu, para emergir o apóstolo cheio do Espírito Santo. É assim que Deus nos trata. Ei, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe pede: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então ele disse: agora eu quero tomar um banho inteiro, Jesus. Pedro foi de um extremo ao outro. É isso que o Pedro faz, é isso que os Pedros fazem. Ele fez tudo com exagero, e depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: ei, vocês entenderam? Olha para o seu irmão e pergunte: você entendeu? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e vocês dizem bem, porque eu o sou. Olha só a autoestima de alguém, Ele não nega a sua força. Tem gente que pensa que humildade é negar a sua força. Não, eu o sou. Ninguém disse mais eu sou do que ele. Eu sou. Tanto que os irmãos vieram prendê-lo, falaram assim: ele está maluco. Desculpa aí, esse menino enlouqueceu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse para os fariseus: eu não preciso da validação de vocês para ser quem eu sou. A opinião de vocês não me interessa. Eu vou continuar sendo eu, apesar das suas críticas. É como Davi, que ignorou Eliabe. É como Davi, que venceu a crítica de Saul. É como Davi, que venceu Golias, ainda que esse o tenha amaldiçoado. Ora, se eu, sendo o Senhor e um mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Você sabe uma coisa? Todos nós faríamos uma fila enorme, e ficaríamos muitos dias nela, para ter a oportunidade de lavar os pés de Jesus. Mas Jesus falou que nós temos que lavar os pés uns dos outros. Quantos estão felizes por isso? Princípio motivacional número 1 da liderança: as pessoas fazem o que vem. O que o líder faz, o que papai, o primeiro líder, o que mamãe fazem, o que o pastor, o que o senador. Tal é o líder, assim é o povo. Todo problema é um problema de liderança, de falta de referenciais. E Jesus termina dizendo: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. A grande lição da liderança, nessa conclusão, é sobre humildade, que não é negar a sua força, não é ser frágil, não é ser fraco, é entender
os seus limites. É pedir ajuda quando precisa. E é usar a sua força para servir os outros. A forma que você tem de amar as pessoas, de demonstrar amor pelas pessoas, é usando o seu dom que você tem para atender às necessidades que elas têm. Como disse o professor Albert Schweitzer, eu não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei: somente aqueles dentre vocês que serão realmente felizes são aqueles que terão buscado e descoberto a maneira melhor de como servir. Fique de pé. Eu estava conversando agora com uma pessoa ali em cima, no lounge pastoral, e ela falando sobre o trabalho social que nós fazemos no presídio, aqui na Colmeia, e com as famílias dos presos, das presas, como essas pessoas sofrem, que têm familiares que estão presos. E o semblante dela brilhava de falar que estava ajudando as pessoas. Porque nós fomos feitos para os outros. E quando a gente ajuda as pessoas, nós encontramos o nosso lugar especial no mundo. Nós nascemos para servir. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. E quando nós encontramos meios para poder transformar o que nós sabemos em ações, o que nós temos em serviço, nós encontramos um papel no mundo que vai nos destacar dos demais. Na sociedade tão ególatra, tão individualista, pós-modernista, que colocou o homem no centro, onde cada um de nós é o juiz final dos seus próprios atos, onde esse sujeito acha que ele se basta. É o contrário de ser pobre de espírito. É um diabo. Alguém que se basta, que acha que a sua ética e a sua moral é pessoal, é um diabo. É um homo-deus, como dizia o Harari, onde todas as coisas orbitam em torno das suas necessidades. Não. Há uma história antiga que se fala nos livros judaicos sobre o céu e o inferno. Lá eles dizem que um sujeito foi no inferno e as pessoas não conseguiam comer porque as suas mãos estavam amarradas, como presas, fixadas numa colher, que eles não conseguiam levar até a boca porque as mãos eram muito grandes e a colher também. Esse é o inferno. As pessoas não conseguiam comer porque as mãos estavam amarradas a uma colher que elas não conseguiam levar à boca. Então ele saiu dali e foi para o céu. E o céu era a mesma coisa. As pessoas estavam com as mãos amarradas a uma colher e não conseguiam levar à boca. Mas lá no céu, elas aprenderam a levar a colher na boca uns dos outros. Obviamente que o céu nem o inferno é isso. Mas acredite, o inferno tem nome: briga, rixa, discórdia, dissensão, facção, inveja, prostituição, feitiçaria, idolatria. Essas obras da carne que Paulo cita em Gálatas, que de maneira nenhuma vocês herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas o céu tem nome: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Abraça a pessoa do seu lado e fala para ela: essa semana eu vou lavar os seus pés. Fala para ele: eu vou pagar o seu almoço. Pergunte para ele: como eu posso te servir? Pergunte para ele: o que eu posso fazer por você?
Já imaginou essa mentalidade de que eu entro num ambiente não pensando em como é que eu estou, mas quem estão as pessoas que estão ali, tentando agregar valor a elas? Isso muda tudo. Isso é o verdadeiro carisma. Isso é a verdadeira liderança. E hoje você está sendo graduado, se você aprendeu as lições. Quais são as lições? Quais são os 7 Cs? Estou pegando a prova. Qual é a primeira lição? Lidar com pessoas difíceis. Ainda mais quando a pessoa difícil é? Diga eu. Feche seus olhos, abraça a pessoa do seu lado. Obrigado, Senhor, por essa conclusão. 100 dias pregando sobre liderança. E nós nos sentimos numa formatura hoje aqui, onde muitos aprenderam e ainda vão continuar aprendendo, mas que viveram uma fase e estão avançando para um novo ponto na sua jornada. E que eles sejam reis com corações de servos e servos que servem como reis. Que eles possam combinar essas duas facetas, a do leão e a do cordeiro, a força e o quebrantamento, a autoridade e a humildade. Que hoje eles possam ser batizados em amor pelas pessoas e tirar o foco de si e olhar para outros. Isso é a verdadeira liderança. Tirar o foco de si e olhar para os outros. Como bom samaritano, nós somos bons samaritanos. Nós fomos chamados para ser a resposta ao sofrimento das pessoas. Nós somos a resposta às orações dos que sofrem. Nós estamos aqui prontos para servir e lavar os pés e ajudar e apoiar, dar suporte, suportar pessoas, levá-las ao seu ponto maior, amá-las como Cristo as amou, perdoar uns aos outros, levar os fardos uns dos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros. Ore pela pessoa do seu lado hoje. Apresente hoje a vida dela. Ela tem necessidades. Ela precisa de coisas. Ela precisa de ajuda. E Deus colocou você na vida dela. Deus colocou você na vida dela como uma irmã, como um irmão, como um marido, uma esposa, um cônjuge, como um pastor, como um líder, como um amigo, uma amiga. A igreja é o lugar onde as pessoas se amam. A igreja não é um lugar onde as pessoas se criticam. A igreja não é um lugar onde as pessoas se odeiam, se invejam. A igreja é o lugar onde as pessoas são apaixonadas por gente, são apaixonadas uns pelos outros, se celebram. A igreja é o lugar onde as pessoas fazem as outras pessoas serem importantes. Nós abençoamos hoje sua vida, sua família, sua casa, sua empresa, seus negócios. Que você possa ter essa cultura de liderança, que você possa absorver as verdades de Deus, os princípios mais caros do Evangelho, e ser um líder como um líder maior, como um líder principal, como Jesus, o grande líder, o grande rei, que colocou a toalha, pegou a bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Ajude-nos, Senhor, a ser capazes de servir a nossa geração e a reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Levante as suas mãos e celebre seu nome hoje. Eu tenho dito que tem muitos lugares que nós chamamos de igreja que é um verdadeiro inferninho, onde as pessoas falam mal umas das outras, se julgam, se invejam, se criticam. Hoje as redes sociais estão cheias de pessoas odiosas que odeiam, que criticam, que não conferem informações antes de irem lá dar opinião. Jesus disse: eu fiz da forma como fiz, sendo eu Senhor e Mestre, para que vocês façam o que vocês me viram fazer.
A igreja é um lugar onde as pessoas se amam. A igreja é um lugar onde as pessoas se celebram. A igreja é um lugar onde as pessoas se respeitam. A igreja é um lugar onde as pessoas servem umas às outras. É isso que uma igreja é. E uma pessoa que não vive a realidade dessa cultura de honra, no nosso meio deveria ser um objeto estranho. Quando alguém conversa qualquer coisa diferente do que seja essa cultura de amor, de respeito, ela deveria se sobressaltar no meio assim, dizer: não entendo o que você está falando, essa não é a nossa linguagem. Quantos estão comigo aqui hoje? A igreja deve ser esse lugar onde as pessoas têm o direito de se defender quando são acusadas. Ah, você está falando de fulano? Vamos trazê-lo até a mesa, deixa ele falar. Quantos estão comigo aqui hoje? Eu desafio você a ser igreja. E eu desafio você a ser um seguidor de Jesus, que aprendeu a lavar os pés, a servir as outras pessoas, que está procurando meios de ajudar os outros, de apoiar os outros, que tirou os olhos das suas necessidades. Entenda que José, antes de ter seu sonho cumprido, teve que cumprir o sonho dos outros. É assim que eu vejo a vida: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Está na hora de você semear a sua próxima colheita, e ela vai vir em 2025, ela pode vir até esse final de ano, que você já está fazendo o dever de casa, já tem tempo. Existem bênçãos que o Pai preparou para os seus filhos, e eu realmente acredito no futuro, porque de fato eu vi, estou correndo para lá. Eu sinto como uma etapa cumprida. Nós estamos falando sobre liderança há tanto tempo e vamos continuar falando, porque para nós liderança é relacionamento. Relacionamento é a moeda do reino de Deus, e a moeda dos relacionamentos é a confiança. Então, se você sabe que perdeu a confiança, faça o caminho de volta para ganhá-la, para conquistá-la. Relacionamentos duram e são edificados sobre o caráter firme de pessoas que não têm sombra, que estão fora da linha, da margem da suspeita. Então hoje se interrogue, se questione. Eu sinto que você está no seu ponto de inflexão, no seu ponto de virada. Há bênçãos especiais que o nosso Pai quer nos entregar, porque Ele é um Pai amoroso. E a alegria de um pai é ver seus filhos muito bem. Quantos são pais aqui que querem ver seus filhos muito bem? Imagine que o Pai Celestial deseja as melhores bênçãos para os seus filhos, e tudo o que você precisa é se alinhar à alta frequência de servir como um rei, reinar como um servo. Eu abençoo você, abençoo a sua casa, e eu libero sobre você essa promoção essa noite, essa graduação, essa diplomação. Que a graça de Deus seja eficiente sobre você e que ela te alcance essa noite. Que o favor extremo de Deus seja sobre a comunidade das nações para essa nova estação. E eu sei que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Dá um abraço para a pessoa do outro lado aí, do outro lado. Dê um abraço gostoso nela e deseja a ela uma semana de bênçãos. Fala para ela que você vai dar um presente, vai pagar o almoço, vai fazer alguma coisa. Uma ótima semana, um ótimo final de mês de outubro.